E aí, beleza? João aqui. Dessa vez a gente vai falar sobre onde alocar a reserva de emergência e o caixa, tá? O caixa seria aquele recurso que não está alocado em risco, em ativos de risco, né? É aquela parte que está ali para oportunidades, né? Tu quer manter uma rentabilidade, uma segurança para voltar a aplicar em ativos de risco, né? Não é a reserva de emergência, mas é aquele caixa que tu vai ficar oscilando entre renda variável e renda fixa, tá? Bom, o primeiro ponto eu acho que é aquela famosa regra de consultor financeiro, né, que tem a sua reserva de emergência equivalente a no mínimo 6 meses de gastos, tá? Eu acho que se tu não tem essa reserva de 6 meses de gastos, né, vamos dizer aí 6 a 12 meses, né, algo que possa te deixar tranquilo, né, uma reserva de recursos para se der algum problema na tua vida, tu perder o teu emprego ou perder a tua fonte de renda, tu ter esse recurso guardado com segurança e liquidez. Se tu não tem isso e também não tem uma renda na faixa aí de 10 mil reais por mês, eu nem recomendo investimento em ações. Eu vou fazer um vídeo só para explicar isso, mas a minha opinião é essa. Se tu não tem essa reserva de emergência de no mínimo 6 meses e uma renda alta, no mínimo aí para custear um custo de vida numa cidade grande, por exemplo, e que possa, né, te financiar um estilo de vida que esteja de acordo com o que tu queira, nem vale a pena, nem faz sentido o investimento em ações na minha visão. Vale muito mais a pena tu investir em ti para tu conseguir ter essa renda alta e essa reserva de emergência para depois começar a tomar risco em ações, tá? Mas isso é um tema para outro vídeo, eu vou explicar isso, essa minha teoria, e aonde que é bom fazer esses primeiros investimentos da vida, até os 30 e poucos anos, e são, né, investimentos que, na minha opinião, têm até um retorno muito maior do que investir em ações, em negócios no geral. Isso é um tema para um outro vídeo. Bom, então eu vou focar aqui nas premissas 2 e 3, né, do vídeo, que, na minha opinião, o primeiro ponto, tá, da reserva de emergência e caixa é a segurança. Eu já vi muita gente falando sobre rentabilidade, liquidez, outras coisas, mas na minha visão a primeira coisa é a segurança, é o mais importante. Esse dinheiro tu não pode perder, é esse dinheiro que tu vai depender em caso de algum cenário ruim de tu perder a tua renda, etc. Tá? Então, o primeiro ponto é prezar pela segurança, ou seja, investir num lugar onde tenha zero riscos, tá? Não tem nenhum risco de tu perder esse capital ou de não conseguir acessá-lo, tá? Então esqueça bancos digitais como Nubank, PicPay, PagBank, tá? E eu já vi muito influenciador recomendando na reserva de emergência ficar nessas carteiras digitais, carteira de banco digital. Esqueça isso, porque esses bancos, a maioria deles ainda são fintechs, ou então estão em uma fase de queimar caixa, né? Eles ainda não dão lucro, eles estão ainda focando muito em crescimento, em gastar em marketing para atrair novos clientes. E eles ainda não dão lucro e alguns nem são bancos, nem são considerados pelo Banco Central como bancos. Então eles podem quebrar, tá? E tu pode ter dificuldade de acessar esse capital, ou tu pode perder esse capital, ou tu pode demorar muito para tu acessar, porque talvez tenha que acessar um FGC, se aquilo estava em CDB, por exemplo, ou etc. Isso pode te dar uma dor de cabeça enorme. Então esqueça banco digital, tá? E foque ou em títulos públicos, que é o risco mais baixo, né? Por que o título público, emprestar dinheiro para o governo, é o risco mais baixo? Porque simplesmente o governo ele pode emitir mais moeda para te pagar. Se o governo não está tendo recurso via impostos ou, né, se os gastos do governo e o gasto do governo está sendo maior do que a arrecadação, né? Ele tem aqui não consiga pagar essa dívida, ele consegue imprimir dinheiro, tá, para te pagar. Tá? Então por isso que o investimento em título público é considerado ativo livre de risco, né? O governo ele é emissor de moeda, então ele pode estar sempre rolando essa dívida. E outro ponto, outro lugar seguro que eu considero também são os bancos grandes, tá? Os grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, porque eles são bancos que eles são inquebráveis, eles não podem quebrar, porque eles contaminariam muito a economia. Existe um risco sistêmico, né, de o banco quebrar. Um banco grande como esse quebrar, pode rolar uma corrida bancária, e se todo mundo for no banco pedir seu dinheiro, nem todo mundo vai ter esse dinheiro, porque esse dinheiro está emprestado, né, e está multiplicado em outras operações, tá? Então, não pode ter essa corrida bancária, isso geraria um colapso na economia. Então, por isso que os bancos eles sempre seriam resgatados pelo governo, então logo eles não podem quebrar. E eles têm regras muito rígidas de capital, de proteção de capital. Eles têm que manter um percentual, né, do patrimônio líquido em relação ao ativo deles, um percentual mínimo como exigência do Banco Central para que eles possam operar. Esses percentuais são altos, aí, é o famoso índice de Basileia, tá? Então a chance de ter um problema com um banco grande é muito pequena, é quase nula. Com bancos médios, bancos menores, sim, já aumenta o risco. Existem diversos bancos aí que emitem CDBs nas plataformas de investimento que eles têm prejuízo, tá? É só dar uma olhada aí.
Então, segurança aí, título público e CDB de banco grande, eu vou falar um pouco depois, é o principal ponto. E o ponto 3 aqui é liquidez diária. Para mim é o segundo ponto mais importante, porque tu vai precisar acessar esse recurso, né? Pode ter algum problema na tua vida aí, e precisar desse recurso de forma urgente. Então é importante ter essa liquidez diária e instrumentos como o Tesouro Selic, né? E CDBs de liquidez diária de bancos bons, eles podem te dar essa liquidez diária e qualquer dia, qualquer momento, tu pode sacar isso. Talvez em algum outro investimento tu possa ter uma restrição de horário, mas durante o horário comercial tu vai conseguir ter acesso. Lembrando que se tu quiser liquidez 100% e considerar a liquidez como o ponto mais importante, eu acho que é a poupança o ativo que mais tem liquidez, né? Porque até no fim de semana tu consegue sacar, tá? Mas eu acho que hoje em dia CDBs de liquidez diárias de bons bancos, eles também te dão essa liquidez diária em qualquer momento. Tu consegue sacar até fim de semana e até horários noturnos, tá? Bom, então, segurança e liquidez diária são os dois principais pontos para reserva de emergência. No caso do caixa, que é aquele recurso que excede a reserva de emergência e é mais para oportunidades, né? E, por exemplo, é um momento que as ações estão muito caras, tu quer reduzir a exposição em ações, esse dinheiro vai ficar em caixa, né? Em renda fixa. A liquidez diária é importante para oportunidades de mercado. Se a ação cai muito, né? Se a gente tem uma mini crise aí, né? Algum estresse de mercado por algo conjuntural, algo político, e as ações caírem bastante, tu consegue naquele mesmo dia, né, vender e entrar em alguma coisa que caiu muito, que tu acha que tá muito barato, tá? Então, a liquidez diária no caixa, ela ajuda muito para isso, tá? E aqui, para a gente terminar o vídeo e mostrar um pouco mais dessas duas opções, né, para reserva de emergência e caixa, que é as únicas que eu recomendo, as únicas, tá? Esquece tudo o resto aí que é falado. É Tesouro Selic, né, ou direto no Tesouro Direto, ou nos fundos Tesouro Selic das plataformas, como o exemplo que eu trouxe aqui do BTG no vídeo. O BTG, por exemplo, tem esse fundo aqui, que é o BTG Pactual Tesouro Selic Simples. É um fundo basicamente que compra as LFTs, né, do Tesouro Direto, que é o título público pós-fixado, né, que ele sempre sobe todo dia, e ele não cobra nada de taxa de administração. Eu trouxe até esse print screen aqui, para a gente ver que ele é zero a taxa de administração, zero a taxa de performance, liquidez diária, né, tudo D mais zero, então tu pode sacar a qualquer momento. Tem uma aplicação mínima de R$ 500, é baixíssima, e movimentação mínima de R$ 100. Então, para mim, por exemplo, no caso que eu tenho plataforma do BTG, para mim esse é o instrumento mais fácil de deixar a reserva de emergência e caixa. Tá? É mais fácil do que usar do que o Tesouro Direto, é mais rápido e não tem nenhuma restrição de horário, etc. Então, para mim é a melhor opção, tá? E ponto 2 também, CDBs de liquidez diária de bancos confiáveis, ou seja, os grandes bancos ou bancos que dão lucro, né? Então, tu pode sim estar alocando aí até R$ 250.000, que é o limite do FGC, então, até R$ 250.000 por CPF, o Fundo Garantidor de Crédito te garante, né? No caso de o banco quebrar, te garante esse recurso. Então, tu pode aí dividir esses 250 mil, se tu tem mais que isso, em diferentes bancos e em diferentes CDBs, né? Então, banco confiável aqui é os principais, né? Os principais bancões, talvez um BTG talvez o Banco Inter. O Banco Inter é um banco já bastante antigo, né? Da década de 90 e dá lucro. Não é uma startup não, tá? Mas recursos pequenos talvez no Banco Inter daria, no BTG também, mas recursos maiores eu deixaria em bancões, tá? Banco grande é o que te garante a segurança, tá? Fuja de carteira digital e fintech, tá? Então, bom, essa aqui era a ideia do vídeo, né? Trazer essas principais opções para alocação de reserva de emergência e caixa. E eu não vejo nenhuma opção melhor do que essas duas aqui, Tesouro Selic e CDB de liquidez diária de banco confiável. Nesse tema aqui a gente não pode inventar moda, e é fazer o simples, né? O simples aqui que é o que vai te garantir segurança, liquidez diária e também rentabilidade, né? Lembrando que esses instrumentos aqui vão te dar uma rentabilidade acima da poupança, né? E vai te dar a mesma rentabilidade do CDI, basicamente, tá? Então, tu vai garantir todos os pontos importantes, né? Que é segurança, liquidez e ainda ter a rentabilidade de mercado, tá? Então, não tem muito o que inventar aqui. Qualquer coisa que tu for fazer para ganhar um pouquinho a mais, tu tá sendo burro, vamos dizer assim. Porque tu tá correndo muito risco de perder tudo por muito pouco, e não faz sentido. Na hora que tu quer ganhar dinheiro, tu tem que ir para ações, tá? Aí tu pega esse caixa, a hora que as ações estiverem baratas, tu aloca em ações,
tá? Porque aí é a hora sim de ganhar dinheiro. Beleza, pessoal? Quem tá curtindo os vídeos aí, só peço para dar um like, se inscrever no canal. E vou deixar aqui também o link do apoio ao canal e também o nosso e-mail para as mentorias. Beleza? Abraço, tamo junto.